Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer mais um recap com mais 3 capítulos que saíram recentemente, os 101, 102 e o 103. Claro que eu tenho que pedir a vocês aquele like, aquele comentário e compartilhe o vídeo para mais outro amigo. Agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, o grupo de nosso protagonista se reunia para sua última comemoração, enquanto Misha e o anão já estavam apagados, vítimas do excesso de álcool. Hotmail quebrou o clima com uma pergunta estranha e inesperada por um momento. Ei, Bjorn, posso te fazer uma pergunta? Bjorn, meio distraído, assentiu. Sim, Hotmail. Hotmail então se inclinou um pouco, olhando bem nos seus olhos e disse: Você é um espírito maligno? Por um instante o tempo pareceu parar. Bjorn ficou em choque, sem acreditar no que acabara de ouvir. Mas que merda de pergunta é essa, Hotmail? Espero que você tenha um bom motivo para me insultar desse jeito. Calma, Bjorn, respondia Hotmail com um sorriso sarcástico no rosto. Eu até acreditaria que você tá um pouco bravo se eu não te conhecesse tão bem. De fato, Hotmail conhecia Bjorn como poucos. Tinham passado um longo tempo juntos, explorando, lutando e sobrevivendo. Ele sabia distinguir perfeitamente quando Bjorn estava realmente irritado e quando estava apenas encenando. Para Bjorn, aquela situação era complicada. A velha atuação, usando o juramento de um guerreiro que tantas vezes tirara de apuros, não funcionaria com Hotmail. Não com alguém que o conhecia tão bem. Seria necessário mudar a abordagem. Mas Hotmail não parou por aí. Ei, Bjorn, você é diferente. Não é o tipo de bárbaro que se importa com honra ou com juramentos. É paciente demais e não é levado pelas emoções. Eu estou errado? Bjorn respirava fundo. Hora de mudar de estratégia. Então respondeu com um sorriso tenso em seu rosto. Até eu me sinto mal, sendo acusado por um amigo desse jeito. Mas Hotmail não recuava e insistia na conversa. Você realmente é especial. Desde quando bárbaros leem livros? Como um bárbaro como você tem tantas informações sendo um explorador novato? Bjorn permaneceu em silêncio, mas Hotmail não precisava de respostas e continuava incisivo. Na nossa última ida ao labirinto, você disse que teve uma revelação divina de uma tal deusa ancestral. Hotmail se inclinava levemente, estreitando o olhar entre ele e Bjorn, e continuava: Quem você acha que acreditaria numa coisa dessa? Bem, sinceramente, eu não acreditei. Foi por isso que eu pensei em você como um espírito maligno. Bjorn arqueou a sobrancelha surpreso com tal informação. Ei, espera aí, Hotmail. Você pensou? Quer dizer que não pensa mais? Hotmail sorriu de canto e continuou falando. Na verdade, Bjorn, em todos os livros que eu li, espíritos malignos sempre eram descritos como seres arrogantes, que viam as pessoas desse mundo como um simples fantoche. Mas você não é assim. Além disso, a deusa das estrelas deu uma profecia e eu vi com meus próprios olhos. Como eu poderia duvidar disso? Foi nesse momento que eu percebi o quão mente fechada eu era. Acho que pensei você como um ser maligno, um criminoso. Hotmail desviou o olhar, como alguém que buscasse palavras para continuar falando. Algumas pessoas são muito amadas pelos deuses, mais do que as outras, e o povo chamam essas pessoas de heróis. Bjorn, ao escutar aquilo, ficou desconfortável com a situação. Espera aí, você tá exagerando um pouco, Hotmail. Por que você tá falando esse tipo de coisa pra mim? Levantando-se da mesa, Hotmail pegou o anão, que estava desmaiado devido ao álcool, preparando-se para ir embora. Antes de sair, virou-se e disse: Bjorn, você se subestima demais. Leve tudo isso que eu te falei como um conselho. Você pode ser sábio, mas ainda é inexperiente. Ter que esconder tudo isso, mesmo confiando nos seus colegas, é um fardo muito pesado para alguém carregar. Bjorn, meio que apressado, tentou perguntar: Espera, Hotmail, você está falando dos futuros membros do grupo? Hotmail assentiu com a cabeça, com um sorriso. Sim, Bjorn, e preciso que você entenda uma coisa. Você é especial, muito mais do que acredita ser. Mas tome cuidado. Haverá aqueles que vão te julgar, assim como eu te julguei. E haverá outros que vão te perseguir simplesmente por ser quem você é. Hotmail deu seu último suspiro e completou: Acredite em mim, falo como alguém que viveu uma vida comum. Eu precisava te dizer isso. E então virou-se saindo em silêncio, deixando Bjorn parado, pensativo, encarando o vazio. Já em outro dia, diante uma imponente estátua da deusa Letas, Bjorn permanecia em silêncio, seus olhos fixos, como se buscasse respostas daquela pedra fria. Ele refletia sobre a conversa da noite anterior com Hotmail. Bjorn respirava fundo. O que ele deveria fazer? Em meio aos pensamentos, só tinha uma certeza: ele iria sobreviver, e não importava o que tivesse que fazer. Do lado, Misha o observava, percebendo quão longe ele estava de si mesmo, perdido naquela imensidão silenciosa de sua mente, e resmungou: Ei, Bjorn, o que você tá pensando aí? Bjorn tentou desconversar,
Nada não, Misha. Vamos continuar. Naquele instante, Misha sentiu um aperto no peito. Um tom distante dele a preocupou. Tentando disfarçar a ansiedade que começavam a surgir, perguntou forçando uma certa risada. Espera aí, Bjorn. Não me diga que eu falei alguma coisa estranha quando estava bêbada, né? Mas Bjorn não respondeu. Simplesmente começou a caminhar, deixando Misha para trás, atormentada, sem entender o que realmente estava se passando em sua mente. Ele apenas murmurou: vamos logo, Misha. É hora de pedir uma reunião com o povo dracônico. Enquanto caminhava, a mente de Bjorn não parava de pensar. Bjorn havia tomado a decisão sobre a espada de Ark. Ele havia refletido muito e finalmente tomou a decisão. A melhor escolha era devolver a espada, receber a recompensa e deixar que o destino seguisse seu curso. Afinal, com uma reunião mediada pelo próprio templo, o que poderia dar errado, né? Já no outro local, no mercado central, Bjorn estava comprando ingredientes para o próximo nível de seu selo espiritual, o coração de um troll, um valor aproximado de 18 milhões de pedras de mana. Após comprar seus itens, foi a vez de Misha, que comprou alguns itens e uma espada feita de nitril com aço. Ela ficou encantada. Olhando para a espada, dizia: nossa, Bjorn, olha, 12 milhões, eu nunca imaginei que compraria algo tão caro, mas eu vou economizar um pouco. Bjorn, vendo tudo aquilo, falou: o quê? Nada disso. Você vai gastar o que for necessário. Use o resto com o sangue das bestas. Você ainda precisa desbloquear seus poderes. Depois de gastar todo o dinheiro, eles voltaram para casa. Enquanto se despediam, já em frente à hospedaria de Bjorn, ele perguntou: Misha, você está procurando alguma característica especial nos nossos próximos colegas de equipe? Misha, tentando disfarçar os seus ciúmes, respondeu: bem, contando que não seja uma elfa, pra mim tudo bem. Interpretando aquilo como uma fobia de outras raças, Bjorn se despediu de Misha. Mesmo tendo assuntos para falar, eles se dirigiam a um antigo restaurante. A esposa, percebendo que ambos eram amigos, gritou: você chamou mais um amigo pro restaurante só porque não temos clientes? É isso? Nosso protagonista, que só tinha ido para conversar com o Homem-Urso, decidiu que iria comer. Mais tarde, durante uma conversa casual, o Homem-Urso corta a conversa, indagando o nosso protagonista: enfim, você veio me ver. Acredito que saiu do grupo, né? Bjorn assentiu com a cabeça, confirmando que o grupo que ele estava havia sido desfeito. Nosso protagonista explicou toda a história enquanto tomava sua cerveja. Então agora o novo grupo é você, a garota da tribo dos gatos vermelhos e eu. E quanto ao resto? Perguntava o Homem-Urso. Bjorn estava empenhado em encontrar um mago e, claro, um sacerdote. Mas as condições para ter um sacerdote em seu grupo eram extremamente difíceis, como ter 3 membros acima do rank 5 e simplesmente completar todas as missões do templo. Deixando essa parte de lado, nosso protagonista cogitou a necessidade de procurar um guia, mas lembrava que era extremamente difícil encontrá-los, principalmente para as missões freelances. Foi então que o Homem-Urso, ao escutar sobre essa posição vaga, questionou sobre as divisões dos itens e afirmou que ele poderia ser um guia. Na mesma hora, Bjorn se impressionou. Ué, como assim um guia? Você não falou que ficou perdido várias horas no primeiro andar? O Homem-Urso, meio que sem graça, falou: bem, sabe como é que é, né? Eu te falei até as horas, foi? Bjorn continuava: bom, vou pensar melhor sobre a divisão e, claro, vou pegar a opinião dos outros membros do grupo. Enquanto se despedia, a esposa do Homem-Urso se aproximou. Querido, por quanto tempo mais você vai continuar vagando nesses lugares horríveis? O clima ficou um pouco tenso, mesmo sendo tão forte. O Homem-Urso tremia toda vez que sua esposa se aproximava. Então é um novo grupo. Estou aliviada em ouvir que você vai estar com um pequeno Vulcan. Ela se virou para Bjorn e continuou: para ser honesta, eu não gostava dos antigos colegas do meu marido. Eles nunca vieram nos visitar. Bjorn se perguntava: como assim? Afinal, o Homem-Urso sempre foi ao labirinto sozinho. Nosso protagonista entendeu a situação, e a imagem que havia criado do Homem-Urso havia se quebrado. Acontece que ele era simplesmente um homem com uma velha mentalidade. Afinal, só se vive uma vez. Já em outro dia, no Santuário dos Bárbaros, nosso protagonista vagava entre as tendas vazias, mas não encontrava ninguém. O lugar, antes cheio de vida, agora parecia abandonado, até que de repente esbarrou com outro bárbaro. Bjorn, filho de Yandel, você também veio para o funeral de Keduva? Essa frase deu um gatilho em Bjorn. Afinal, já fazia meio ano de que Ainar havia começado a sua tempera. O bárbaro continuava: que honra, né? Ser capaz de deixar alguma coisa para as próximas gerações. Vamos lá acompanhar. Assim que chegaram, viram toda a tribo reunida, em volta de um bárbaro caído. Todos estavam apreensivos, acompanhando a cerimônia. Ao se aproximar, viu Ainar triste, sentada ao canto. Ainar, o que você está fazendo? Está tudo bem? Por que você está sozinha aí? Questionava Bjorn ao observar sua amiga sentada. Bjorn, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu não teria feito. Neste momento, nos é explicado o que é a tal tempera, um treinamento brutal que dura 6 meses. Para eles, é um processo de moldar o receptáculo perfeito, o corpo, fortalecendo-o ao limite. Dentro do jogo, quando a tempera chega ao fim, os atributos físicos do personagem aumentam drasticamente. E mais importante, ele
conquista o direito de sucessão espiritual, uma feitiçaria ancestral exclusiva dos bárbaros. Através dela, o guerreiro pode transmitir uma de suas essências a outro, mas há um preço. Esse ritual só pode ser realizado uma única vez, e aquele que doar sua essência morrerá no processo. Nosso protagonista tenta, ainda que de uma forma tímida, consolar a dor de Ainar. O ancião, ele realmente tinha um carinho muito grande por você, Ainar. Não fique assim. Mas Ainar não conseguia segurar a revolta. Por quê? Porque ninguém me contou. Se eu soubesse, eu nunca teria feito isso. A conversa entre os dois foi interrompida pela fala do grande chefe da tribo. Kiduva era um covarde. Ainar, ao escutar aquilo, se revoltou. Não insulte o meu mestre. Ele era um guerreiro incrível e não temia nada. Então, quem é o covarde é você. Foi por isso que ele não te contou sobre a sucessão espiritual. As palavras cortavam como lâminas. E antes que Ainar pudesse fazer qualquer coisa, o chefe se aproximou. Sem dizer uma só palavra, segurou em sua cabeça com força e desferiu uma cabeçada. O som de impacto ecoou e ambos ficaram se encarando. O chefe, com os olhos em fúria e com tristeza, gritou: "Pare de insultar a morte dele, jovem guerreira. Não existe alguém nesse mundo que não sinta dor. A diferença é o que fazemos com ela. Enfrente sua dor e siga em frente. Esse é um caminho do guerreiro." E então, sob o olhar atento dos anciões e guerreiros, o ritual do xamã teve início. A voz do velho xamã ecoava como um canto. "Agora a alma do terceiro filho de Torá, Kiduva, deixarás o seu corpo mortal e se tornará uma floresta. Então, aquele que deseja ser lembrado por sua alma, dê um passo à frente." A Ainar ainda estava apreensiva. Seu coração estava dividido entre a dor e o respeito. E assim se fez o ritual. Algumas horas depois, na tenda do xamã, Bjorn entregava os ingredientes. "Eu sabia que você viria. Trouxe todos os ingredientes?" Você coletou mesmo? E quanto pagou nisso?" perguntava o xamã. Bjorn ficou um pouco sem jeito e questionou: "Não sei por que você me perguntaria esse tipo de coisa. Mas foram 18 milhões. O xamã sorriu, com aquele olhar enigmático de quem sabe mais do que diz. "Haha, você está sempre cheio de surpresas. Realmente tem sorte quanto o assunto é dinheiro." Mas então, sua voz ficou um pouco mais baixa, mais séria. Me diga, Bjorn, o que você perdeu em troca dessa fortuna?" Bjorn ficou em silêncio e visivelmente irritado, desviou o olhar. Não respondeu. O xamã observava atentamente a reação daquele guerreiro e então continuou com uma sabedoria de quem já viu muito em sua vida. "Guerreiro, quanto mais preciosa é a coisa que se perde, mais forte você se tornará." Sem paciência para toda aquela baboseira do xamã, Bjorn pediu para que seu selo espiritual fosse feito. E o xamã assim fez. O 6º nível espiritual havia sido finalmente desbloqueado. A dor era insuportável. Enquanto o corpo de Bjorn era tomado de buffs do selo, ele gritava, não por fraqueza, mas porque nem mesmo um guerreiro como ele poderia ignorar tal sofrimento. Mas no meio daquele tormento, ele havia conseguido. Nosso protagonista havia finalmente alcançado a habilidade que tanto desejava. Unidade. Uma habilidade passiva, sempre ativa. Ela aumentava a efetividade de todos os equipamentos, com base nos seus próprios atributos. Mas isso era uma parte do que ela fazia. O verdadeiro segredo da unidade estava no conceito por trás dela, que era tornar-se como uma armadura. Todos os equipamentos, a partir de agora, se adaptariam automaticamente ao seu tamanho, especialmente quando ele usava a habilidade de gigantificação. Em outras palavras, Bjorn nunca mais precisaria tirar as roupas para usar tais poderes. E é claro, agora ele poderia esmagar seus inimigos com uma massa colossal. Enquanto dormia, Bjorn se vangloriava, resmungando dormindo. E o xamã o observava, chamando o nosso protagonista de maluco. Já na manhã seguinte, Bjorn acordava na tenda do xamã. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o velho veio indagando. "Guerreiro, como você foi escolhido pela deusa dos humanos?" Bjorn arregalou os olhos. Mas como você descobriu isso?" O xamã apenas apontou para o anel de Bjorn. "Como eu não saberia? Olha esse anel no seu dedo. Ele está entrelaçado com seu destino." Bjorn engoliu seco ao perceber que o xamã sabia de seu segredo. "Fique tranquilo, ninguém vai notar." Falava o xamã com uma voz mais branda, mas Bjorn não conseguia esconder a preocupação. Se o xamã decidisse contar para alguém, ele estaria perdido. Percebendo sua atenção, o velho sorriu com uma calma e começou a contar uma história. Há muito tempo, segundo as lendas mais antigas, os bárbaros deixaram sua terra natal, guiados pelas almas de seus ancestrais. E foi assim que chegaram à cidade de Hofidolia. Lá, pela primeira vez, aprenderam sobre civilização e descobriram que os deuses realmente existiam. Entenda, jovem guerreiro, o deus de Hofidolia
existe onde as almas de nossos ancestrais vivem. Então qual é a razão de negar a existência deles? Bjorn ainda estava confuso com aquela história. O xamã sempre rodeava com palavras bonitas, sem ir direto ao assunto. Bjorn então perguntou: mas o que você acha que o chefe vai pensar sobre isso? A resposta do xamã foi curta e grossa: se ele descobrir, aquele maldito provavelmente vai te marcar como um traidor e te expulsar daqui. Ou talvez até te decapitaria e queimaria seu corpo. Bjorn ficou em choque. Afinal, ele já sabia de tal temperamento do chefe. Mas o xamã continuou: mas guerreiro, por que você está tão preocupado com isso? As tropas de Terão, os anões e até mesmo os elfos abandonaram suas velhas tradições. E você sabe o porquê fizeram isso? Bjorn entendia perfeitamente. Não havia motivo para se preocupar demais. Afinal, era sempre a mesma história, a mesma lógica do mundo onde veio. Os fortes moldavam o destino. O xamã então voltou a falar. Mais uma vez, o velho vinha com suas histórias, tentando transformar caos em sabedoria. E mesmo sendo um xamã, no fundo, sua essência era de um bárbaro. Se não fosse, teria sugerido uma saída mais diplomática. Mas dessa vez, o xamã foi direto ao ponto. Guerreiro, se estiver com problemas, esmague-os. Torne-se o chefe. Isso não parece mais interessante para você? Bjorn ouviu com um leve sorriso no rosto. Não de arrogância, mas de alguém que começava a gostar da ideia. Interessante, xamã. Bem interessante. E por mais selvagem que parecesse, fazia sentido. No mundo dos bárbaros, talvez essa fosse mesmo a solução mais racional possível. Bjorn deixou a tenda do xamã em silêncio. Caminhava de volta para casa, com os pensamentos girando em torno das palavras que acabara de ouvir. Se realmente quisesse seguir esse caminho, teria que reunir aliados. Mesmo que não se tornasse o novo chefe, a influência conquistada pelo processo já o colocaria em uma posição de força. Foi então que na floresta estava Ainar, ainda deitada no mesmo lugar onde havia acontecido o ritual. Quietinha, como se esperasse por algo ou alguém. Bjorn se aproximou devagar e falou: ei, Ainar, você está bem? Ela respondeu com uma voz baixinha, carregada de tristeza: Estou um pouco irritada. Ele mentiu pra mim, Bjorn. Se tivesse sido honesto, eu não teria mostrado um lado tão bobo pra ele. Ela fez uma pausa. Seu olhar estava perdido no horizonte. O que Duva me fez sentir como uma covarde. De repente, ela mudou de assunto, virando-se para Bjorn e observando com atenção. Ei, Bjorn, você tá diferente, mais triste. O que aconteceu com você? Bjorn respirou fundo antes de responder. É que um dos meus companheiros de grupo morreu recentemente. Ainar ficou em silêncio por um instante e depois perguntou: eu posso saber o que aconteceu? Bjorn então contou tudo sobre Holy Web Dalk, o mago que havia lutado ao seu lado e caído em batalha. Ainar ouviu cada palavra com respeito e ao final fez uma promessa simples, mas sincera. Em honra a ele, vou me lembrar de seu nome. Lamento por não ter tido a chance de conhecê-lo. Mas, de repente, Ainar fez uma proposta inesperada. Enfim, Bjorn, você quer lutar comigo? Quero saber se sou forte o bastante para não ser mais um fardo para você. Bjorn ficou surpreso com tal iniciativa. Então quer dizer que você quer entrar no meu grupo, Ainar? Ainar assentiu na mesma hora com firmeza. Sem perder tempo, Bjorn já começava a traçar uma estratégia em sua mente. Agora, com esse possível novo grupo, ele já tinha um tanque, 2 causadores de dano, um para curta e um para longa distância, e um possível mago para dar dano bruto. E com o Homem-Urso como guia, sobrava apenas uma vaga. Nosso protagonista refletia: será que o ideal seria apostar em 2 magos ou talvez em 2 lutadores corpo a corpo para acelerar ainda mais o nível da caçada? Depois de ponderar, se virou para Ainar e falou com aquele tom direto e calculista: Ainar, sinceramente, estou pensando em colocar um outro mago. Ainar ficou confusa. Seja mais claro, Bjorn. Fale de forma fácil para mim. Bjorn sorriu de canto e respondeu: quero que você me mostre o seu melhor. Ainar não perdeu tempo. Partiu para cima de Bjorn com sua espada longa, sem hesitar. Bjorn tentou erguer seu escudo, tentando se defender, mas Ainar o pressionava sem parar. Vários ataques consecutivos forçavam o nosso protagonista a recuar. Bjorn estava impressionado. A velocidade dela, a precisão dos golpes era nítido. Ainar havia ficado muito mais forte. Enquanto analisava cada movimento, Bjorn percebeu algo a mais. Ela havia conseguido assimilar uma essência muito poderosa. Por um instante, ele se perguntou: será que devo testá-la um pouco mais? E sem pensar 2 vezes, Bjorn ativou suas habilidades mais poderosas: gigantificação, explosão selvagem e a unidade, todas de uma única só vez. O chão tremeu, a pressão do ar ficou quase insuportável. Bjorn a provocou: o que você vai fazer agora, Ainar? Ele esperava que ela fosse hesitar, como um cavalo
cavaleiro aprendiz que no passado havia fugido dele. Mas, para a surpresa de Bjorn, Einar soltou direto contra ele. Graças à habilidade Pele de Ferro, Bjorn não foi cortado, mas ainda assim, o ataque da Einar era forte o bastante para o fazer sangrar, mesmo em sua forma de gigante. Bjorn respirava fundo, controlando a dor e falou: já chega, Einar, vamos parar por aqui. Enquanto dispersava seu poder, ela ofegante respondeu: eu posso continuar, Bjorn. Isso quer dizer que eu não sou qualificada para você? Bjorn balançou a cabeça, meio que com um sorriso em seu rosto. Não é isso, Einar. Continuar seria inútil. Mas por dentro, ele estava impressionado. Tinha acabado de presenciar um poder absurdo. Mesmo sem Einar usar todo o seu potencial, ela conseguiu fazê-lo sangrar. Mas ainda havia um problema. Agora o grupo dele estava ficando focado demais em dano corpo a corpo. Ainda assim, Bjorn sabia, Einar tinha um potencial incrível de crescimento, mesmo que ainda não tivesse tão forte. Do sexto andar em diante, seria necessário juntar vários outros grupos para conseguir avançar. Enquanto ele pensava nas possíveis estratégias para encaixá-la, Einar, ansiosa, não parava de perguntar: ei, Bjorn, eu tô no grupo, não tô? Ele respirava fundo: calma, eu preciso pensar um pouco. Tá bem, respondia com um sorriso. Eu consigo esperar, eu sou paciente, viu? Eu consigo até segurar minha respiração. Bjorn não resistiu e ria. Depois assentiu com a cabeça. Está bem, Einar, eu vou contar com você a partir de agora. Os olhos de Einar brilhavam. Bjorn, isso significa o quê? Significa que você está dentro. Depois daquilo, Einar saiu correndo para fazer as malas, empolgado. Enquanto isso, Bjorn seguia tranquilamente em direção ao portão onde iria esperá-la. Mas por dentro, ele estava pensativo. Para fechar seu grupo, ainda precisava de um mago. Porém, antes teria que ajudar Misha e Einar a subirem de rank. Só assim conseguiriam recrutar um mago forte o bastante para acompanhá-los. Enquanto caminhava, distraído com seus pensamentos, uma voz o chamou de longe. Bjorn, filho de Andal, é você? Ele se virou. Era Caron, filho de Tarso. Os dois se cumprimentavam rapidamente como velhos companheiros que eram. Caron logo perguntou curioso: ei, o que você está fazendo aqui? Bjorn, com seu jeito meio direto, respondeu: eu vim falar com o xamã e já tô indo embora. O Caron abriu um sorriso satisfeito. Mas que momento perfeito, Bjorn. Que tal dar algumas dicas ao jovem guerreiro? Bjorn ficou em silêncio por alguns segundos. Normalmente não aceitaria tal convite, mas ele estava mesmo interessado no assento do chefe e não podia desperdiçar tal chance de ganhar apoiadores. Então simplesmente assentiu e seguiram juntos a um espaço aberto, onde vários guerreiros bárbaros já estavam reunidos. Caron se posicionava à frente com uma voz firme e gritava: agora, pessoal, repitam depois de mim. Todos os guerreiros ergueram seus punhos gritando: humanos são inimigos, seus corações são protegidos. O frenesi tomava conta do grupo. Os gritos ecoavam o campo aberto, cheios de ódio e convicção. Bjorn, em silêncio, observava tudo aquilo. Para ele, aquele tipo de educação era mais uma forma de lavagem cerebral, mas ao mesmo tempo sabia, essa doutrina aumentaria e muito a taxa de sobrevivência dos bárbaros no labirinto. Mesmo assim, ele achava que as histórias contadas por Tarso era um pouco exagerada. Com uma afeição estranha, Caron começou a recitar: a partir de agora, vou sempre ter parceiros humanos. Se mostrarem sua verdadeira natureza, vou esmagar suas cabeças. Caron recitava aquilo como um mantra, inflamando ainda mais o grupo. Mas Bjorn não se acomodou. Logo, chegou a vez de Bjorn. Caron o apresentou com entusiasmo ao grupo de guerreiros. Este é Bjorn, filho do grande guerreiro Yandel. E imediatamente todos começaram a ovacioná-lo, gritando seu nome com fervor. Mas por dentro, Bjorn estava preocupado. O que ele deveria dizer para aqueles jovens? Ele sabia que aquela empolgação não era apenas admiração, era também um fruto da lavagem cerebral feita por Caron. Afinal, Bjorn se via como um bárbaro comum e, com esse pensamento em sua mente, tomou sua decisão. Não faria um discurso elaborado, nem fingiria ser algo que não era. Ele respirou fundo, deu um passo à frente e então gritou com toda a força, para que todos pudessem ouvir. Bjorn erguia sua voz, confiante, encarando o grupo. Vocês são meu povo. Se ganharem dinheiro, comprem uma pedra de gravação. Isso vai ajudar os proteger dos saqueadores. Então, ele fez uma breve pausa, olhou para os olhos de cada um jovem que estava à sua frente e continuou: agora repitam comigo. Todos respondiam como um coro violento: um saqueador bom é um saqueador morto. A guilda não é confiável. Então, com um olhar sério, finalizou sua apresentação. Quando encontrarem humanos no labirinto, não hesitem em gritar: saiam daqui, a menos que queiram morrer. Bjorn ergueu os punhos para finalizar, mas antes que pudesse completar sua frase, um calafrio percorreu sua espinha. Ele sentiu nitidamente uma intenção assassina surgindo atrás dele. Virou-se instintivamente e lá estava ele, o grande chefe, com uma enorme lâmina desembaiada pronta para cortar Bjorn ao meio. A voz do chefe soou como um trovão: Bjorn,
Bjorn, filho de Yandel. Então a enxurrada de mensagens que eu recebi da guild foi culpa sua. Bjorn ficou imóvel. O suor frio escorria pelo seu rosto enquanto o chefe continuava. Comece a se explicar agora. Você acha certo ganhar dinheiro matando pessoas ao invés de monstros? Bjorn engoliu seco. Aquela situação era extremamente inesperada. E ele sabia que para sair daquela ali vivo, só havia uma maneira. Chefe, isso foi algo que você deveria ter feito desde o começo. Gritava Bjorn nervoso, mas confiante. O grande chefe manteve a sua expressão implacável, mas a sua voz carregava um tom de desafio. Uma alegação interessante. O que você quer dizer com isso, jovem guerreiro? Bjorn não recuava um passo sequer. Você entendeu bem, chefe. Ao menos sabe quantos morreram no labirinto esse mês? O chefe respirou fundo, então respondeu com frieza. Bjorn, de todas as pessoas você deveria saber. Aqueles que temem a morte não devem ser guerreiros. Só quem sobrevive se torna mais forte. Bjorn fechou os punhos com força. Com um tom cada vez indignado respondeu. Como é, chefe? Só os sobreviventes ficam mais fortes? O chefe, com um olhar sério, respondeu. Exatamente. E você é a maior prova disso. Bjorn não podia negar. O argumento dele fazia sentido. Mas ele sabia que havia uma falha brutal naquela lógica. Então respirou fundo e, encarando não só o chefe, mas todos os jovens guerreiros que ali estavam, falou. Metade dos jovens morre na primeira expedição. A metade dos restantes morre logo em seguida. Depois de 6 meses, 90% de todos os bárbaros morrem. O silêncio se espalhou pelo campo. Todos olhavam atônitos. E Bjorn prosseguia, com a voz carregada de amargura. Esse sistema que vivemos está quebrado, que não dá nem para dizer que o sobrevivente é o mais forte. De repente, um dos jovens guerreiros na multidão gritou. Grande chefe, a taxa de morte era assim na época que o senhor era jovem? O chefe ficou em silêncio. Não havia o que dizer. Ele sabia que na sua época não era assim. Mas antes que pudesse reagir, outros do grupo começaram a falar. Estamos morrendo porque somos fracos? O campo, que até poucos minutos atrás vibrava com entusiasmo, agora era tomado por um silêncio extremamente pesado. O grande chefe então fez sua defesa, com uma expressão séria em seu rosto. Não se trata disso. No labirinto, há monstros que usam os rostos dos humanos. Eles nos tratam como goblins. E os magos tentam arrancar nossos corações. Mas antes que pudesse terminar, foi interrompido pela voz furiosa de Bjorn. Você está errado. Isso acontece porque o senhor não fez nada para ajudar os jovens guerreiros. Deveria ao menos enviá-los sabendo sobre os perigos, sobre os monstros que iriam enfrentar e como lidar com eles. O chefe tentou rebater. Guerreiros adultos devem enfrentar o labirinto por sua própria força. É a tradição dos nossos ancestrais e eu não posso mudar isso. Mais uma vez, Bjorn perdeu a paciência e o interrompeu. Chefe, olhe bem no que nos tornamos. No labirinto, não somos guerreiros, somos presas. É isso que os ancestrais deixam para nós? O chefe ficou em silêncio por um segundo, mas ao olhar para Bjorn, viu não só raiva, mas também amor pela sua tribo. Bjorn, ainda tomado de fúria, completou. Se eu fosse o senhor, pelo menos traria um par de botas de couro para cada um. Neste momento, o chefe não se conteve. Pisou com força no chão, liberando uma onda de poder bruto, rachando o chão sob seus pés. O que você quer dizer com isso, Bjorn? Reagiu o chefe com os olhos cheios de fúria. Bjorn sentiu um frio na espinha e por um instante se perguntou se havia ido longe demais. Mas seu sangue ainda fervia, e então sem hesitar continuou. Se o senhor não fizer as coisas da forma certa, então eu vou, por mim mesmo e por todos os bárbaros. Nesse instante o chefe não suportou a raiva. Partiu com tudo para cima de Bjorn, brandindo o seu enorme machado, determinado a matá-lo ali mesmo. O golpe foi rápido, quase fatal. Por muito pouco, Bjorn conseguiu desviar e, sem perder tempo, ativou sua habilidade mais poderosa, partindo imediatamente para o contra-ataque. Mas o chefe era muito forte. Com apenas um golpe, Bjorn foi derrubado e caiu desacordado. Pouco tempo depois, ele acordou dentro de uma tenda, confuso, tentando entender aonde estava. E logo percebeu, era a tenda do chefe. E lá estava ele, esperando Bjorn recobrar a consciência, ambos com o nariz quebrado. Em seguida, se sentaram juntos para uma conversa que mudaria tudo. O chefe foi direto ao ponto. Eu não estou bravo com você, Bjorn. Só queria te dar uma surra mesmo. O chefe soltou um riso, anasalado, mas logo ficou sério. Me diga, você quer mesmo tomar a minha posição? Bjorn nem precisou pensar. Concordou imediatamente. O chefe então o encarou por alguns segundos e disse: Você é realmente muito diferente. Os outros guerreiros sempre queriam um assento do chefe para sua própria honra, mas você parece fazer isso pela tribo. Ele soltou um suspiro pesado. Fico feliz que você não seja um espírito maligno.
Você sabe o que aconteceu com o último chefe? Bjorn então assentiu respondendo: sim, eu sei, a Guerra das Relíquias? O chefe confirmou com a cabeça, e então continuou a história. Tudo começou quando um bárbaro encontrou uma relíquia dos elfos. Eles achavam que nós havíamos roubado, então tentaram capturar o jovem guerreiro e interrogá-lo. Bjorn prendeu a respiração, já sabendo como a história terminaria. Mesmo sob tortura, ele resistiu até o fim, mas acabou morrendo. O chefe então fechou os olhos por um segundo e com uma voz carregada de emoção concluiu: o grande chefe da época não aceitou. Enfurecido, declarou guerra. Até a própria família imperial interviu. Bjorn ouvia tudo aquilo em silêncio, prestando atenção em cada detalhe. Aquele conflito entre as raças durou anos, até que o nosso grande chefe caiu, morto em batalha. Como consequência, nossa tribo perdeu muito poder. Muitos guerreiros poderosos que poderiam ter liderado a tribo até hoje foram mortos. Bjorn respirava fundo, mas o chefe ainda não havia terminado. Na mesma época, a torre de magia declarou que os corações dos bárbaros tinham valor altíssimo como ingrediente mágico. Bjorn cerrava os punhos com raiva e continuava a escutar a história do chefe. Tentamos argumentar, mas a torre não se preocupava com as vidas dos bárbaros. Se eu tivesse ensinado os jovens bárbaros, provavelmente nossa tribo estaria muito melhor do que agora. Bjorn ficou surpreso com tal sinceridade e questionou ao chefe: mas se o senhor sabia de tudo isso, por que não fez nada? O chefe soltou um suspiro, olhou para o teto da tenda e disse: por quê? Se eu ensinasse, estaria plantando ódio contra os humanos. Bjorn arregalou os olhos. Não são os humanos, são os saqueadores. O chefe virou-se lentamente, com uma expressão pálida, preocupada, e respondeu: se você acha que os jovens bárbaros saberiam distinguir a diferença, então eu estava errado sobre você. Bjorn ficou em silêncio. Não conseguia entender por completo a mensagem que o grande chefe estava passando para ele. Por que ele estaria tentando proteger os humanos? E então perguntou com uma voz firme: mas, chefe, qual o problema de odiar os humanos? A resposta veio imediatamente, como um golpe no estômago. Porque, se os odiássemos, não teríamos mais aonde viver. Bjorn finalmente havia entendido. O medo do chefe não era dos humanos comuns, mas a família real de Rúfidória. Bjorn conhecia muito bem o poder esmagador do rei, mas na verdade, o que o chefe mais temia não era a autoridade real, nem mesmo seus exércitos. O que ele realmente temia era o próprio rei, a pessoa por trás de seu título.